Bom dia, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, Bom dia. queridos amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui na presença do Senhor, logo cedo, né? Começando o dia aí, manhã com Deus, né? Começando o dia aí na presença de Deus, na presença do Senhor. Em boa companhia, né? Em companhia aí dos queridos irmãos e irmãs. E nesta manhã vamos aqui continuar, né, nesse propósito, né, que o Senhor colocou no nosso coração de falar sobre as parábolas de Jesus, né, as parábolas de Jesus nos evangelhos. Então nós vamos fazer isso nessa manhã. Fique aí conosco, tá bom? Eu quero dar um alô aqui para o pessoal que já está escrevendo para a gente, né? Vamos ver quem que já deixou aqui mensagem escrita para nós nessa manhã, ó. A Lídia Barbosa, bom dia. Eu não sei quem é, Lídia, se você tiver aí ainda, fala de onde você é, né? De qual igreja, enfim, de que cidade, tá bom? A Sônia Culuquian tá com a gente, a Adelaide Gadelha, a Luciana Oliveira Carvalho, nesse friozinho, hein, Luciana? Já tá aí firme, hein? Que bom. Quem mais? A irmã Sandra Rodrigues, né? A irmã Miriam Albano, a nossa irmã Beth Gonçalves, né? O Marcos Amaral. Bom dia aqui pra gente, deixa eu ver aqui. O irmão José Reis, né? Saudade do irmão José Reis, né, Simone? Bom dia. Irmão José Reis, a irmã Luzimar e o Silas, né? Família querida lá da nossa igreja, né? Ó, já tá com a gente também a Lúcia Ocampo Barbosa, deve ser assim que pronuncia o nome dela, né? Lúcia Ocampo Barbosa. A Lúcia tem participado conosco recentemente das lives, mas está firme, graças a Deus. Que bom. Bom ter você com a gente, Lúcia.
Barbosa, né? Muito bem, gente. Então, nessa manhã, eu vou passar aqui a palavra para minha esposa, para Simone. Ela vai nos conduzir aqui em um louvor. A irmã Angelina Nutti também já está dando bom dia. Mando para ela um bom dia também para o meu irmão querido, amigo de fé, irmão camarada, Aimone. E também a irmã Maria Pinto, diretamente de Cabo Verde, na África, já está com a gente, né? Tá dizendo aqui atrasada, mas chegou. Que nada, irmã, tá na hora, né? Sérgio Vargas, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? Seja bem-vindo, Sérgio. Amém. Ainda falou assim, tchê. É gaúcho, né? Gaúcho, tchê. Legal, Sérgio. Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Shelley Chamelet, Joyce Mary, Rosa Lousada. Olha o povo chegando aí. Opa, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aí. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do peixe e dos pescadores. Conhece essa parábola? Parábola do peixe e dos pescadores, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Jacob também, o Jacob é lá de Brasília, meu aluno aí que está sempre com a gente. A Carla Suzy Pereira, também não me recordo, mas seja bem-vinda. Todos os irmãos, sejam muito bem-vindos. Simone, com a palavra. Amém, glória a Deus por essa manhã, amém? Manhã fria, mas manhã com Deus, amém? Esse louvor que eu vou cantar é um louvor muito bonito, que provavelmente ele foi inspirado em Romanos capítulo 11, que o apóstolo Paulo diz, mediante a todo o conhecimento que ele tinha, ele considerou como nada diante da visão gloriosa que ele teve a respeito do Mestre Jesus Cristo. E ele diz aqui, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Um texto não curti, é bem curtinho, mas muito lindo, né? Ó a profundidade da riqueza. A maior riqueza que nós temos é o conhecimento do Senhor Jesus. Amém? É a maior pérola de valor que nós encontramos em nossa vida foi o Senhor Jesus, né? Ele é a maior riqueza que nós temos, né? Então, é esse sentido que o apóstolo Paulo fala, ele estava extasiado com o poder, a maravilha do conhecimento de Deus, amém? Então eu vou cantar esse louvor, talvez alguns conheçam, as irmãs do grupo de mulheres conhecem, com certeza que nós já cantamos, mas se você não conhece, preste atenção na letra, tá bom? Da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Seu
são todas as coisas, amém? Esse é o nosso Deus. Amém, pastor. Amém. Graças a Deus. Muito bom dia. A paz do Senhor para todos os irmãos, todas as irmãs que já estão conosco nesta manhã, né, gente? Hoje já é dia 30 de julho, pessoal. 30 de julho, você acredita nisso? Amanhã, o último dia do mês de julho, se Deus quiser, e sábado, com a permissão de Deus, já estaremos em agosto, irmãos. Olha só, né? Muito bem. O tempo passa. Estamos agora ao vivo também no Instagram. Então, olha só, a partir de sábado, né, com a permissão de Deus, já estaremos no mês de agosto, gente. Olha como o ano está passando. Para mim está passando rápido, né? Porque mesmo em isolamento a gente está, graças a Deus, a gente está trabalhando bastante, a gente está produzindo bastante, né? Não estamos parados não, né? Estamos aí, graças a Deus, produzindo bastante nesse tempo. Então, isso é muito bom, graças a Deus. Olha, fique conosco aí. Nós temos, né, nesta manhã, da parte de Deus, uma palavra para o seu coração, tá bom? Então, nós vamos ler as Escrituras. Se você puder abrir a sua Bíblia, né, acompanhar conosco, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 4, tá? Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22, ok, gente? Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Como eu tenho falado para o pessoal que já está acompanhando desde terça-feira, eu estou me baseando aqui num livro maravilhoso, né, que eu recomendo muito para quem gosta de ler, porque se você não gosta de ler, nem gasta o seu dinheiro, que é uma baita obra chamada Todas as Parábolas da Bíblia, né? Então, o autor aqui realmente ele analisa todas as parábolas da Bíblia, né? Do Velho Testamento, do Novo Testamento, e especialmente as parábolas do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele usava, né? De forma magistral, de forma esplêndida, o Senhor Jesus usava esse método de ensino, esse método de instrução, né, que era falar através de parábolas, tá, gente? Então, veja, esse autor aqui é até interessante porque ele amplia o conceito de parábola, né? Às vezes a gente pensa, quem está mais acostumado com a Bíblia, pensa em parábola. Quando você pensa em parábola, você pensa sempre naquelas parábolas clássicas, né? Tipo, a parábola do filho pródigo, né? A parábola do semeador, a parábola da grande ceia, né? Das bodas, das 10 virgens, do bom samaritano. A gente sempre lembra dessas parábolas, né? Mas esse autor aqui, ele, na verdade, ele pega cada figura de linguagem, né? Talvez não seja propriamente dito uma parábola, mas ele pega cada figura de linguagem que Jesus usou e interpreta como se fosse uma parábola, entendeu? Portanto, nós vamos ver aqui, hoje nós vamos ver uma expressão que Jesus usou aqui, né? Que é quando ele fala para os discípulos que ele chamou, quando ele diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, tá? Então a gente tem aqui uma figura de linguagem, né? Pescadores de homens, né? Então, Jesus usa essa figura de pescador, né? O pescador de peixe, para passar a ser pescador de homens, tá? Então, aqui está a parábola, aqui está a figura de linguagem que nós vamos trabalhar nessa manhã. Então, eu vou pedir para a Simone ler para a gente. Vamos ler o texto inteiro, né? Que é Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao 22. Vamos ler no contexto para a gente entender bem, então, por favor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes,
vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Isso. Então aqui nós temos o chamado, né, de 4 discípulos, gente. 4 discípulos muito conhecidos, né, dos 12, né, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Nós temos aqui o chamado de 4 deles, né? Nós temos aqui o chamado de 2 duplas de irmãos, né? 2 irmãos mais 2 irmãos. Então, primeiro os irmãos Pedro e André, tá? O apóstolo Pedro, tá? Vamos dizer assim, o famoso apóstolo Pedro, né? Que a gente tem relatado no Novo Testamento. Então nós temos aqui o chamado de Pedro e o irmão dele, André, e mais adiante nós temos o chamado de Tiago, né? E João, tá? Tiago e João. Então veja, talvez aqui os mais conhecidos sejam Pedro e João, né? Mas Tiago também foi um apóstolo muito importante, André também, né? Então nós temos a vocação, o chamado desses discípulos aqui, tá? Gente, uma palavra maravilhosa nessa manhã. Acompanhe com a gente aqui, olha. Então, o texto bíblico diz que, né, Jesus caminhando junto ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia era um lugar onde Jesus sempre estava, vamos dizer assim, né? Porque Jesus ele cresceu ali na Galileia, né? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas ele cresceu ali na Galileia. Então, o Mar da Galileia era um cenário muito comum para Jesus, né? Um cenário muito familiar para Jesus. E aí o texto diz que, em certo dia, Jesus estava caminhando ali, junto ao Mar da Galileia, e ele viu, né, 2 irmãos, o Simão, chamado Pedro, então o Pedro, e o André, né? E o que eles estavam fazendo, né? É até interessante que diz aqui que ele viu, né? Eu acredito, irmãos, que Jesus, ele já há algum tempo Jesus estava observando esses 2 irmãos aqui, sabe? Aliás, esses 4 que ele chama aqui nesse texto, eu acredito que há algum tempo Jesus já estava observando essas pessoas, sabe? Mais ou menos como, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, eu, né, como pastor, por exemplo, que eu sou, né, e eu acho que outros pastores fazem a mesma coisa, a gente fica observando as pessoas, né, as pessoas que a gente, nas quais a gente pode investir, né. Na igreja é assim, a gente fica de olho nos talentos, né, Simone? A gente fica de olho nos talentos, nas pessoas que a gente percebe que tem interesse, nas pessoas que querem crescer espiritualmente, nas pessoas, né, que têm o perfil para que nós possamos investir tempo, investir treinamento, enfim, nessas pessoas, né? Então, eu penso que Jesus ele já estava de olho, né, nesses 4 aqui que ele chama, porque o texto aqui diz, né, que Jesus estava caminhando, ele viu, né, mas eu penso que ele Jesus já vinha notando esses pescadores aqui, porque os 4 que ele chama aqui eram pescadores, né, e Jesus viu, então, o Pedro e o André, e olha que interessante, diz aqui que eles estavam fazendo aí, Simone, você percebeu no texto aí, no verso 18? O que eles estavam fazendo? Lançavam as redes ao mar, gente. Então eles estavam, Pedro e André, que eles estavam de braços cruzados, Simone? É óbvio que não, né? Estavam de braços cruzados? Não, eles estavam trabalhando, gente. Eles estavam lançando as redes ao mar, né? E então, aqui esse texto ele fala muito sobre a questão do chamado, tá? Hoje, mais uma vez, nós vamos falar
sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Tá? O propósito, o plano de Deus para a nossa vida. Então, fica atento nisso. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida? Gostaria de saber isso? Gostaria de viver uma vida menos egoísta, menos centrada em você mesmo e cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Porque, gente, o ser humano em geral é muito egoísta. Pensa só em si mesmo. Você sabe que às vezes a gente escolhe alguns textos aqui para compartilhar nas lives, a gente fica um pouco receoso porque a gente pensa assim, o pessoal vai sair da live, porque não é bênção, não vou falar aqui de bênção que a pessoa vai receber, vou falar de desafio para a pessoa cumprir o propósito, a missão de Deus na vida dela. Né? Só que eu, como um pastor, como um pregador, eu não posso pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu preciso pregar o que Deus quer que seja falado. Né? Há dias que nós ministramos palavras que são palavras assim, né? que mostram o propósito de Deus de nos abençoar, né? De nos conceder bênçãos, porque o propósito de Deus sempre é nos abençoar. Né? Mas há outros dias que nós falamos sobre parábolas que são desafios para nós cumprirmos. Um chamado à responsabilidade. Um desafio para nós cumprirmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Né? Então veja, e aqui eu quero dizer que Deus, né, uma coisa que eu também gostaria de falar nessa manhã é que, assim, que Deus ele não chama desocupados, gente. Deus não chama desocupados. Deus chama pessoas que já estão trabalhando, que já estão fazendo algo. Né? O ministério não é lugar para pessoas que querem ficar na vida boa. Né? Ministério é lugar para quem quer trabalhar, para quem quer cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. E aqui o Pedro e o André estavam fazendo o quê? Eles estavam lançando as redes ao mar, eles estavam trabalhando, estavam pescando, né? E Tiago e João estavam consertando as redes. E Tiago e João, então Jesus chamou duas duplas de irmãos aqui. A primeira, Pedro e André, estavam lançando as redes ao mar. E a segunda dupla, Tiago e João, estavam consertando as redes. Né? O instrumento de trabalho deles, que eram as redes, eles estavam consertando. Por quê? Porque senão naquele dia, no dia seguinte, eles iam pescar, eles iam trabalhar, eles iam produzir. Né? Então, Deus, ele realmente não chama pessoas desocupadas, tá, gente? Agora, veja só. Então, Jesus, ele disse aqui, né, especificamente para Pedro e para André, Jesus disse assim, vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. E aqui está a alegoria, aqui está a parábola, aqui está a figura de linguagem, né? Eu vos farei pescadores de homens, ou seja, vocês são pescadores de peixes. Até aqui vocês foram pescadores de peixes, mas a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Né? Aqui está a parábola, a figura de linguagem. E o verso 20 aqui diz, né, que então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles atenderam ao chamado de Jesus imediatamente, né? Imediatamente. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. E os outros dois irmãos, Tiago e João, também, inclusive no caso de Tiago e João, diz que eles estavam consertando as redes, mas eles estavam na companhia do pai. Né? Eles estavam junto com Zebedeu, que era pai deles aqui. E eles também, verso 22, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Né? Então eles não só deixaram ali a atividade ali deles de pescadores, como eles deixaram o pai, né? Deixaram a família, por assim dizer. Ou seja, isso mostra, gente, que o trabalho na obra de Deus, no reino de Deus, é mais urgente do que qualquer outra coisa, né? O reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida, prioridade
acima, não é, de outras coisas, de quaisquer outras coisas, né? Eu não estou dizendo com isso que você tem que largar o seu serviço, né, se você trabalha, a não ser que você tiver um chamado muito específico para dedicar a sua vida de tempo integral para o ministério sagrado, para o ministério pastoral, para ser um missionário, uma missionária. A não ser que você tiver um chamado de Deus muito específico, você não deve sair do seu trabalho. Mas lá no seu trabalho, lá onde você está atuando profissionalmente, você deve encarar o seu trabalho, o seu serviço, como uma oportunidade que Deus está te dando para você ser luz lá, para você ser sal da terra lá, como a gente falou ontem, para você ser um instrumento, né, de levar, né, um instrumento para levar, melhor dizendo, as boas novas para aquelas pessoas. Né? Deus está te dando a oportunidade lá no seu local de trabalho para você ser um pescador de homens ali dentro do seu trabalho. Né? Bom, então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui algumas partes do Herbert Lockyer, né, que a gente está seguindo aqui, que eu achei muito interessante aqui. Olha só, preste atenção. Ele diz aqui que Jesus compreendeu a necessidade, né, de ter seguidores. Jesus compreendeu a necessidade de seguidores que seriam capazes de absorver a sua mensagem, né, de continuar o seu ministério depois da sua ascensão e de acompanhá-lo em suas jornadas. Tá? Então veja, Jesus foi uma pessoa extraordinária, né, gente? Então, Jesus veio começar algo aqui na face da terra que não podia terminar com a morte dele, tinha que continuar. Então, Jesus ele escolheu os discípulos para quê? Para dar continuidade àquilo que ele iniciou. E é interessante, né, porque isso é como uma corrida de revezamento. Não é, Simone? Já viu a corrida de revezamento? Vai passando um pro outro. Que tem nas Olimpíadas e em outros eventos esportivos. Né? Então, geralmente, são 4, né? Se não me engano, são 4 corredores. Enfim, depende da modalidade. Mas um começa ali com um bastão na mão, né? E aí, num determinado momento da corrida, ele passa o bastão para o outro, né? E o outro... Então, aquele que começou, ele vai até um ponto que ele já usou boa parte das suas energias, aí ele passa o bastão para o outro que começa ali com todo o pique, vai, e passa para o outro e assim vai indo. Então, Jesus ele sabia que os princípios, as verdades, os valores que ele veio estabelecer não podiam morrer com ele. Tinham que continuar sendo passados para as próximas gerações. E olha, gente, que a estratégia de Jesus deu muito certo, né? Porque 2000 anos depois estamos nós aqui. Os bastões estão sendo passados. O bastão está sendo passado. E daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui, mas a gente está passando para outras pessoas. Né? Então Jesus ele percebeu a necessidade de reunir um grupo, né, de seguidores que seriam capazes de entender a mensagem dele, né, que seriam também capazes de continuar continuar o seu ministério depois da ascensão de Jesus. E também ele precisava de um grupo de pessoas que acompanhassem ele em suas jornadas, porque à medida que eles iam viajando pelas aldeias, pelos povoados, Jesus ia instruindo esses 12. Né? O treinamento que Jesus fez com esses 12 foi um treinamento muito de perto, né? Foi um discipulado, intenso, que a gente fala, foi intenso, foi caminhar junto. Eles viviam quase que 24 horas por dia juntos. Então, os discípulos aprenderam com Jesus, observando Jesus, como ele agia, como ele tratava as pessoas, né, as palavras que ele falava. E Jesus ali na informalidade, né, andando por uma estrada, às vezes à noite, deitando lá ao redor de uma fogueira lá com os discípulos para dormir num lugar assim ao relento.
olhando as estrelas de repente. Jesus estava ali ensinando eles, preparando eles para que eles dessem seguimento àquilo que Jesus tinha iniciado. Entendeu, Jesus, gente? ele era muito, ele ensinava muito assim, em parte, ele ensinava na sinagoga, mas ele era caminhando, né? Indo de lugar para lugar, eles iam fazendo o trabalho, né? A evangelização e iam falando da palavra. E é por isso que as parábolas, Instruindo, né? as parábolas, elas foram feitas assim. Jesus, ele olhava um contexto onde eles estavam passando e aí ele ia falando, ia criando aquela parábola para trazer, usava coisas do dia a dia, para trazer, né? as verdades espirituais para os discípulos, né? É, isso mesmo. Então era muito esse tempo, né? Era comendo junto, estava sempre junto, né? Então era assim que ele ia discipulando. Aproveitando todas as oportunidades, né? Jesus ia discipulando os discípulos, né? Os futuros apóstolos, né? Mas veja, olha só que interessante. Então, agora olha só que interessante. Jesus ele precisava montar essa equipe, tá? Para dar continuidade aos ensinamentos dele, aos princípios que ele veio trazer. Mas olha só, para o seu primeiro grupo de seguidores, Jesus não foi a uma escola de rabinos. Interessante isso, né, gente? Ele não foi a uma escola, porque havia no tempo de Jesus as escolas para rabinos. Jesus não foi procurar os seus seguidores dentre os fariseus, dentre os saduceus, dentre os escribas, que eram especialistas na lei. Ele não foi numa escola de rabinos, né? Deixa eu ver aqui qual é o futuro rabino que mais se destaca aqui, que eu vou chamar ele para ser meu discípulo. Não, gente, isso aqui é tão maravilhoso. Jesus, ele chamou homens humildes, pescadores, pessoas simples, até iletradas. Jesus chamou pessoas humildes para deixarem as redes, né? No caso aqui, esses 4 pescadores. Ele não chamou só pescadores, né? Mateus, por exemplo, que relata esse texto aqui, Mateus que relata esse texto aqui, ele era pagador de impostos, né? Enfim, mas Jesus chamou vários pescadores, pessoas simples, gente, pessoas que ganhavam a vida pescando. Era um trabalho simples, não era um trabalho de pessoas letradas, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles viviam em cima de livros, do texto bíblico, do texto do Antigo Testamento, que era o que eles tinham na época, que era o que eles estudavam, né? O Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, os escribas, os fariseus, eles se debruçavam em cima do texto do Antigo Testamento, eles se debruçavam em cima dos comentaristas. Mas interessante, Jesus não foi buscar esses. Jesus foi buscar simples pescadores, homens até assim, sem muito estudo, né? Então, esse autor aqui, ele até diz, né? Eles foram levantados de um baixo grau de pescaria para um alto grau de pescaria. Porque qual era o baixo grau de pescaria deles? Eles pescavam peixes. Mas eles foram levantados para um alto grau de pescaria. Qual é o alto grau? Pescar homens. Serem pescadores de homens, né? E aqui eu me lembrei de um texto, eu vou pedir para Simone ler, Simone. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, né? Quando eu estava preparando ontem aqui essa palavra, eu me lembrei fortemente desse texto, porque tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando, tá? Tem tudo a ver com você, irmão, tem tudo a ver com o chamado de Deus para a sua vida, né? Porque às vezes você fica pensando, poxa, mas eu sou uma pessoa tão simples, né? Eu sou uma pessoa tão humilde, né? Eu sou uma pessoa que não tenho muito estudo. Será que Deus tem um plano para a minha vida? Será que Deus quer me usar? Sim, Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. Deus chamou simples pescadores aqui. Capacita, né? Tá? Deus capacita. Então vamos lá. Primeiro, olha só esse texto que a Simone vai ler. Preste bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 em diante. Preste atenção. Irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus... Então, vamos parar um pouquinho, olha só, o apóstolo Paulo está falando. Preste atenção, ele fala em notai, preste atenção, na vossa vocação, no vosso chamado. Porque não foram chamados muitos, o quê? Muitos sábios segundo a carne. Muitos sábios segundo a carne. Nem muito poderosos. Nem poderosos. E nem nobres. E nem de nobres nascimento. Mas quem foi que o Senhor, em geral, quem foi que o Senhor chamou? Continua aí. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Olha só, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, né, para envergonhar as sábias, e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Eram os discípulos, gente. Os discípulos que Jesus chamou eram pescadores, gente simples, né? Gente que não eram eruditos, intelectuais, pessoas simples, pescadores, né? Que mais? Diz aí. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus fez isso, né? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, né? Porque nós não podemos, né, gente, nos vangloriar. Tudo que somos e tudo que temos vem de Deus. Não podemos ser arrogantes, não podemos ser soberbos, autossuficientes. Temos que entender que a nossa suficiência vem de Deus. Aliás, acho que ele fala isso na sequência aí. Continua um pouquinho mais, Simone, por favor. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Como está escrito, aquele que se gloria, não glorie-se em si mesmo, na sua sabedoria, não se glorie, né, na sua intelectualidade, no seu preparo. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, né? Como diz o apóstolo Paulo em outro texto, aqui mesmo, primeiro, né? Se não me engano é 2 Coríntios, ele fala, né, que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? A glória é para ele, a excelência do poder é dele e não de nós, e não nossa, tá? Então, gente, Deus chama, viu? Se você se sente uma coisa louca, uma coisa humilde, desprezível, Deus chama essas pessoas. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. Deus chama as coisas desprezíveis nesse mundo para confundir aqueles, né, que se acham. Entende? Deus chamou, né, veja, é interessante porque talvez os fariseus, né, os doutores da lei, os escribas dos tempos de Jesus, talvez eles se perguntassem, poxa, por que Jesus não vem ficar conversando com a gente aqui? A gente podia ficar debatendo aqui teologia, a gente podia ficar debatendo aqui as tendências teológicas, né, filosóficas, porque eram homens preparados. Mas não, Jesus, ele ficava com quem? Com as pessoas simples, com as pessoas humildes. Ele ministrava para meretrizes, prostitutas, cobradores de impostos, leprosos, pessoas excluídas. Ele investia e ele chamou para serem os seus discípulos e posteriormente seus apóstolos, né? Aqueles que dariam seguimento para a sua mensagem. Ele chamou as pessoas humildes e simples, tá? Vamos lá, mas tem um detalhe que eu quero falar sobre isso ainda um pouquinho mais adiante, tá? Eu quero apenas aqui ler também uma outra parte aqui do texto, que ele fala assim, ó, a resposta, né, dos 4 aqui, a resposta de Pedro, André, Tiago e João, nesse texto que nós lemos. A resposta dos 4 pescadores ao chamado de Cristo foi imediata, como a gente já destacou, né? Deixaram redes, barcos e parentes, né? No caso deles, de João e Tiago, deixaram o pai para
acompanhar Jesus, né? Então veja, gente, e nós? Essa é a pergunta que eu quero lançar para você e para mim. E nós, estamos prontos a seguir a Cristo imediatamente? A deixar tudo aquilo que nos prende, que nos impede de segui-lo, de fazer a sua obra, não é? de fazer avançar, né, o reino de Deus como instrumentos de Deus? Estamos dispostos, né? Às vezes a gente fica preso, né, gente? Jesus Há mesmo tantas disse aquele coisas, versículo, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome cada dia a sua cruz e siga. Exatamente. Né? Eu lembrei aqui daquele jovem rico, né? Isso. Que quando ele falou, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna, né? Aí ele falou, tenho feito isso, aquilo, tenho... Ele, como se ele estivesse falando que estava fazendo já algumas coisas nessa questão religiosa. E aí Jesus falou assim, então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e me segue. Né? E aí ele não seguiu, né? Ele Na verdade, ele perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele obedecer os mandamentos, né? E aí ele fala, isso eu já tenho feito, né? Desde a minha infância. Aí Jesus falou, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Mas aí ele não seguiu, né? Ele não fez o que Jesus tinha né, falado para ele fazer. Então é isso, a gente tem que avaliar isso aqui. Estamos prontos, né, para seguir a Cristo? Agora olha só que interessante. Esse autor aqui ele diz assim, que os 4 pescadores, né, Pedro, Tiago, João e André, agora lançavam a rede do evangelho no mar do mundo e traziam as almas para as praias da salvação. Olha a figura de linguagem aqui, tá vendo? A partir dessa parábola, eu farei de vocês pescadores de homens, não mais de peixes, mas de homens. Esse autor aqui amplia, né? Ele diz assim, agora eles lançavam não a rede, aquela rede literal deles, que eles estavam até consertando. Eles lançavam a rede do evangelho, né? Em que mar? Não mais no mar da Galileia, no mar do mundo. E traziam não peixes, agora eles traziam almas. Não para aquela praia do mar da Galileia, mas para as praias da salvação, né? E outra coisa também interessante que esse autor diz é o seguinte, que os peixes literalmente falando, lá do mar da Galileia, eles eram pegos vivos, né? Quando os peixes caíam nas redes, eles estavam vivos, tá? Então os peixes, eles eram pescados vivos, mas rapidamente os peixes morriam, porque eles eram tirados da água, né? Eles eram tirados do seu habitat natural, tá? Agora, houve uma inversão, né? Agora, aqueles a quem Jesus chamava foram designados para pegar ou pescar os homens que estavam mortos. Porque a Bíblia diz que essa é a nossa condição sem Cristo, mortos em delitos e pecados. Então agora aqueles ex-pescadores de peixes, que pescavam peixes vivos que depois morriam, agora eles pescavam homens mortos em delitos e pecados, que quando, né, esses homens passavam a ter um encontro com Cristo, eles passavam a viver. Estavam mortos e passavam a viver espiritualmente, né? Interessante essas... Eu gosto dessas aplicações, né, dessas ilustrações, fazem a gente gravar bem, né? Agora, gente, uma coisa que eu estava pensando aqui, Simone, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando no apóstolo Pedro, gente. Porque, olha, preste atenção no que eu vou falar agora para você. Isso aqui é muito, muito interessante, gente. Eu disse que Jesus, ele chamou um homem simples, um homem iletrado. Mas Jesus transformou a vida desse homem. Jesus não quis que Pedro ficasse do jeito que ele era. Jesus foi mudando a vida de Pedro. Jesus, né, e Pedro se tornou, gente, eu fiquei pensando, quem era Pedro, Simone? Quem era Pedro e quem ele se tornou, gente?
Você consegue acreditar? Aquele Pedro que estava lá pescando, um homem simples. Um homem simples, um homem, né, rude, né? Pedro, ele era um homem Sem estudo, ele era um homem rude, ele era um homem, assim, ele tinha até o temperamento que a gente falou, né? O temperamento, como é que fala? Sanguíneo, né? Estabanado, exagerado, sempre falava, às vezes falava fora de hora, fora de tempo, coisas inapropriadas. Aquele homem rude, Jesus foi transformando esse Pedro, gente. E quem diria? Eu fiquei pensando, quem diria que você poderia olhar para aquele homem simples, rude, que ficava pescando lá no Mar da Galileia, e Deus, né, em Cristo, transformou aquele homem a tal ponto, gente, que aquele homem pregou o primeiro sermão da história da igreja, registrado em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Mais de 3, Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se converteram com a pregação daquele homem, daquele mesmo Pedro. E depois ele se tornou um dos principais apóstolos da igreja primitiva. A gente pode dizer que junto com o apóstolo Paulo, ele foi o principal apóstolo. Os dois principais apóstolos da igreja primitiva foram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Deus usou ele para escrever as epístolas de Pedro, para escrever as escrituras sagradas. Deus usou Pedro para dar para Marcos, né, as informações para que Marcos escrevesse o Evangelho de Marcos que a gente tem na Bíblia, né, segundo os estudiosos. Quem passou as informações para Marcos foi Pedro. Pedro passou as informações, porque Marcos não foi discípulo, não foi um dos 12, né? Ele teve contato com Jesus, tudo, mas ele não era um dos 12 que caminhava com Jesus o tempo inteiro. Então, Pedro passou as informações para Marcos e escreveu o Evangelho. Então, gente, olha a transformação. É isso que eu quero falar para você. Imagina, né? Imagina você, né, nesse dia aqui, que Jesus chamou Pedro, vendo Pedro lá, né, aquele homem simples, rude, né, iletrado, né, pescando. Quem poderia dizer, ó, sabe, tá vendo aquele cara ali, que está naquele barco ali? Ele vai ser o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro. Vai ser ele que vai pregar o primeiro sermão da história da igreja. E quase 3.000 pessoas vão se converter. Vai ser ele que vai ser o principal apóstolo dos judeus. Porque o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Vai ser ele que vai escrever cartas que vão fazer parte do Novo Testamento. Quem diria, gente? Então veja, uma coisa que eu falo para você, Deus, ele escolhe as coisas loucas. Ele escolhe as coisas simples e humildes. Mas Deus se recusa a deixar você do jeito que você está. Ele quer te transformar. Ele quer ver você crescer. Ele quer fazer você crescer. Então permita que Deus faça essa transformação na sua vida. Permita que Deus transforme você, mude você, use você, para que você seja um instrumento de Deus. Amém, Senhor? Amém, glória a Deus. É isso mesmo. Não é maravilhoso, gente, isso? Agora, olha só, Deus pode fazer o mesmo em nós, né? Só que tem um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção agora, a gente já vai caminhar para o final aqui. Tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Para que Deus faça isso em nós, nós temos que ter uma coisa muito importante, nós temos que manter a humildade, gente. Aqui é um ponto importantíssimo, nós temos que manter a humildade. Porque, olha, até esse autor aqui, ele fala uma coisa interessante, preste atenção nisso aqui. Ele diz assim que existiam 3 regras para o sucesso da pesca de peixes, tá? Que aí a gente pode fazer um paralelo com a pesca de homens, é uma parábola, é uma figura de linguagem. Então, existia 3 regras para o sucesso da pesca de peixes. Quais eram essas 3 regras? Né?
Olha, Simone, sabe qual que eram essas 3 regras? Olha só, a primeira regra, mantenha-se fora de vista. Né? Fora de vista, assim, dos peixes, né? Porque se os peixes perceberem que tem alguém ali querendo pescar eles vão embora. Então, a primeira regra, mantenha-se fora de vista. A segunda regra, mantenha-se ainda mais fora de vista. E a terceira regra, mantenha-se ainda mais longe fora de vista. Nossa! Ou seja, as 3 regras são a mesma. Mantenha-se fora de vista. E aí eu fiquei pensando, aqui não é o autor que falou, eu não sou pescador, tá? A Simone sabe aqui, né, Simone? Que eu não... Tem gente que gosta de ficar lá pescando e tal, né? Eu não curto muito esse esporte, essa prática. Mas na minha ignorância aqui, eu também já cheguei à conclusão que o pescador ele tem que ficar em silêncio também, não é verdade? Ele tem que... Eu acho que faz até parte, né? Esse negócio de manter-se fora de vista, quer dizer, é você ficar em silêncio, você não dá bandeira de que você está ali querendo pescar, porque senão você espanta os peixes, você não vai pescar nada. E aí, o autor aqui, a partir dessa figura, ele faz uma aplicação interessante. Ele fala assim, os ganhadores de almas devem aprender que não podem promover a Cristo e a si próprios ao mesmo tempo. Mantenha-se fora de vista. Fique em silêncio, é a regra do pescador. Fica fora de vista dos peixes, fica em silêncio. Não se promova a si mesmo. Entendeu aqui a aplicação? Os ganhadores de almas devem aprender que não podem promover a Cristo e a si próprios ao mesmo tempo, né? Porque tem muito suposto pescador de alma que está querendo aparecer mais do que Jesus, né? Tem certos pregadores, pastores, que querem os holofotes em cima de si mais do que colocar os holofotes em Cristo. E aí a gente pode lembrar até de João Batista, né, Simone? Lembra do que João Batista dizia? Importa, lembra que ele falava? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Já lembrou de uma música. Né? João Batista dizia isso, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Né? Então, os pescadores de almas têm que ter essa mentalidade de João Batista. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Que ele, como é que fala a música? Que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua. Né? Que ele apareça, não é isso? Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Olha aí. Então o segredo, gente, porque olha, preste atenção, Deus chama você e a mim para nós sermos pescadores de almas. Só que qual que é a regra do pescador? Ficar em silêncio na hora que ele está pescando, manter-se fora de vista, para não espantar os peixes. Isso significa o quê? Que nós não podemos querer aparecer mais do que Jesus. Aliás, não temos que aparecer nada. Né? Quem tem que aparecer é Jesus. Nós temos que estar fora de vista. Nós temos que ficar em silêncio, né? Ou seja, eu até anotei aqui, não fale de você. Não promova você mesmo. Fale de Cristo. Promova Cristo, né? Aliás, o bom pregador é aquele que não fala de si mesmo, ele fala de Cristo. Ele não promove a si mesmo, ele promove a Cristo. É o que João Batista fazia, né? Até ele diz aqui, ó, se um pescador lança sua sombra sobre a água, onde o cardume está, jamais poderá pegar os peixes, né? Se tem um cardume ali e o pescador lança a sombra dele sobre a água, ele não vai conseguir pegar peixe, porque os peixes vão se espantar, né? Então, da mesma maneira, a sua sombra é desastrosa na arte de ganhar almas. Sai de cena, deixa Jesus brilhar. Deixa a luz de Cristo brilhar, né? A sua sombra é desastrosa.
para ganhar almas, assim como a sombra do pescador espanta os peixes quando ele vê aquele cardume na água, tá? E para finalizar, pessoal, outra coisa também que eu queria dizer é o seguinte, ele fala aqui também, ó, para o pescador, veja, a parábola do peixe e dos pescadores que a gente está falando aqui nessa manhã. Então, para o pescador, a isca, a isca e o anzol. A isca é um elemento importante e pela prática ele aprende, né, o pescador aprende que ela é usada para atrair diferentes tipos de peixes. Os pescadores de homens devem ser capazes de pôr a isca no anzol, né? Aí, nessa parte aqui, eu confesso que eu fui até olhar no Google, para não falar nenhuma inverdade aqui para vocês, mas que, gente, os bons pescadores sabem que para você pescar diferentes tipos de peixes, você tem que usar diferentes tipos de iscas e de anzóis. É muito interessante isso, né? Para você pescar diferentes tipos de peixes, você tem que usar diferentes tipos de iscas e de anzóis. Para você pegar um peixinho pequenininho, talvez você precise de um anzol pequenininho, de uma isca, de uma determinada isca. Mas se você quer pegar um peixe maior, né, eu não entendo nada disso, mas o pessoal fala lá o dourado, né, aquele peixão. Tem outro, sabe algum outro peixe? Não sei, eu não conheço peixe. Algum peixe daqueles peixão grandão, né? Enfim, pintado, né? Não sei. Eu não sei, eu também não conheço, mas veja, para diferentes tipos de peixes, diferentes tipos de iscas e anzóis. Peixe grande tem que ser aquela vara potente, né? Aquele fio, né? Não sei se é aquele, a linha, né? Aquela linha mais forte. Exatamente. Né? Um anzol mais duro, apropriado, mais apropriado, né? Assim então veja, aí eu fiquei pensando aqui, gente, que nós como pescadores de almas, né? Porque o chamado aqui foi para os apóstolos, mas esse chamado se estende para nós. E como pescadores de alma, gente, a gente tem que saber usar a isca certa e o anzol certo para diferentes tipos de pessoas. Assim como o pescador usa diferentes iscas e diferentes anzóis para diferentes tipos de peixes, nós temos que usar diferentes estratégias. Diferentes anzóis, diferentes iscas para diferentes tipos de pessoas. Então eu até anotei aqui, por exemplo, você tem pessoas, existem pessoas, vamos supor, na questão do status econômico. Existem pessoas pobres, existem pessoas de classe média, existem pessoas ricas. Jesus morreu por todas. Jesus não morreu na cruz só pelos pobres, ele morreu para os de classe média, para os ricos. Só que às vezes a isca que você usa para ganhar para Jesus uma pessoa pobre, mais pobre, é diferente da isca que você usa para ganhar uma pessoa de classe média, que é diferente da isca e do anzol que você usa para ganhar uma pessoa rica, né? Ou mesmo na questão da instrução. Não adianta você muitas vezes querer usar o argumento que você vai usar para evangelizar uma pessoa que é analfabeta, que é uma alma valiosa para Deus, mesmo que a pessoa não saiba ler e escrever, é uma alma valiosa para Deus. Mas a isca que você vai usar para ganhar uma pessoa que não tem alfabetização é uma. A isca que você vai ter que usar para ganhar um intelectual é outra, né? É claro que todas essas iscas, todos esses anzóis, todas essas varas, essas linhas, esses equipamentos de pesca espiritual, visam conduzir os pecadores a Cristo e às Escrituras, né? O fim é sempre o mesmo, né? É colocá-los em contato com Cristo, com a palavra de Deus. Agora, o tipo de isca, o tipo de anzol é diferente, né? Você tem pessoas que estão passando por grandes problemas. Você tem pessoas que
que estão vivendo uma vida mais tranquila. Como que você vai abordar essas pessoas? Então são diferentes tipos de iscas, diferentes tipos de anzóis para diferentes tipos de pessoas, né? Agora, o objetivo sempre é qual? É trazer todas essas pessoas a Cristo, a graça do Senhor Jesus e para as Escrituras. Ok, meus amigos? Então, essa é a parábola do peixe e dos pescadores, ok? Talvez você não tenha aí um chamado para ser um pastor, um mestre, mas assim, todos nós temos um chamado de Deus, né? Então, você, assim como eu fui discipulada por alguém e hoje eu estou aqui, eu preciso agora fazer a minha parte, é passar aquilo que eu aprendi e discipular outros, né? Então, aonde quer que a gente esteja, nós somos pescadores de homens, a qualquer momento, né? Então, o que a gente precisa hoje é aproveitar as oportunidades, porque muitas vezes a gente tem oportunidade de pregar o evangelho, mas a gente se cala. A gente não... Às vezes você está com um vizinho, às vezes você no ônibus, alguém puxa papo com você, começa a contar da vida da pessoa, às vezes você está na fila do supermercado, então... qualquer situação, né, você tem uma forma de trazer a palavra de Deus, né? Então a questão você pode pensar assim, mas eu não fui chamado para ser líder, para ser pastor, então eu não tenho essa responsabilidade. Não, todos nós somos embaixadores de Cristo, né? Todos nós fomos chamados nós temos um chamado e a palavra de Deus, ela tem que ser pregada por qualquer pessoa que conhece a Cristo, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. O que acontece, o que nós precisamos mesmo hoje é dar mais de nós, né? Às vezes a gente está muito preocupado com muitas coisas a nosso respeito, a nossa situação. Enquanto a gente trabalha para Deus, Deus trabalha em nosso favor. Então você testemunhar do amor de Cristo, é você assim buscar realmente oportunidade para ser pescador de homens, né? Quando nós cuidamos dos interesses do reino de Deus, Deus cuida dos nossos interesses, né? É verdade. Isso aqui, eu e a Simone, a gente pode testemunhar muito isso na nossa vida, irmãos. Né? Nós temos, pela graça e bondade de Deus, a gente tem dedicado a nossa vida para trabalhar na obra de Deus, né? A gente já está no ministério, inclusive de tempo integral, há mais de 20 anos, né? E Deus tem cuidado de nós, gente. A gente tem, né, com todas as nossas inúmeras limitações e fraquezas, a gente tem procurado cuidar das coisas de Deus. E Deus tem cuidado de nós de uma maneira tão espetacular. A gente vê o cuidado, a provisão de Deus em cada detalhe, né? Porque quando você se concentra em cuidar das coisas de Deus, do reino de Deus, Deus vai cuidar de você, né? Da sua família também, né? Deus vai cuidar de nós. Né? Então é isso, né? A gente, e outra coisa, com esse negócio, essa questão da isca aqui que a gente estava falando, é justamente isso, né? Nessas várias oportunidades, com um vizinho, com uma pessoa numa fila do mercado, do banco, sei lá, as oportunidades que Deus colocar no seu caminho, você tem que ter a isca certa. Qual que é a isca que eu posso jogar aqui, que eu posso lançar aqui, para chamar a atenção dessa pessoa? Né? Lembra-se de Jesus falando com a mulher samaritana. Como Jesus foi sábio para ganhar aquela mulher para o reino dele, né? Como ele foi sábio. Então tem pessoas que não são sábias, espantam. Tem gente que espanta. A Maria está falando assim, as pessoas ficam nos chamando de chatos, de inconvenientes e oportunistas. A questão é você realmente... Tem pessoas crente que são chatos, eu saio de perto. Sim. Porque tem gente que é chata mesmo, gente. Não tem filtro, né? Não sabe
não sabe conversar, não sabe expor a palavra, a pessoa se torna inconveniente muito mesmo. agressiva. É, né? muito agressiva, quer impor o evangelho goela abaixo das pessoas. Não é dessa forma que você vai ministrar a palavra de Deus, o evangelho para outra pessoa. É com sabedoria, sabe, não é impondo, é tentando, assim, no contexto, buscar da própria pessoa um momento para que você possa ali falar de Deus para ela, né? Não é você já ir chegando na pessoa e já falando, já expondo, já... Tem pessoas que são assim, isso é inconveniência. Mas Deus, ele prepara sim, ele prepara o momento, a hora, as pessoas para que você possa ali falar do amor dele, né? Mas com sabedoria, sempre com sabedoria, com graça. Jesus, ele nunca Impôs, né? impôs. Goela abaixo. Ele sempre deu liberdade para as pessoas. Não, e ele sempre usou como a gente fala, a isca certa, né? O anzol certo, ele usou a estratégia certa. Então, quando você está em contato com alguém, ou quando você está buscando evangelizar alguém, pescar alguém, né? Você precisa ter sabedoria, discernimento, saber o momento certo, a abordagem certa, né? Buscar isso de Deus para que você possa conduzir almas a Cristo. Amém, gente? 9h10 da manhã, Simone. Pode ir. Vamos cantar um louvor, pessoal? Vamos lá, vai. Se a gente ficar uns 5 minutinhos a mais, vocês não se importam não, né? Vamos lá, vai. Simone vai cantar mais um louvor aqui. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra
Amém, queridos? Graças a Deus, né? Então vamos fazer uma oração. Vou pedir para a Simone fazer essa oração nessa manhã. Nós vamos orar por uma pessoa que pediu oração. Eu não sei se ela está aí, disse que ia assistir a live hoje. Ela chama Juliana Silva, tá? Ela pediu oração pelo casamento dela, pela vida sentimental, tá bom? Tem a irmã Miraceles pediu a oração, se eu não me engano, acho que foi algum parente dela que está com câncer terminal. Vamos orar. E acho que foi a Laura Luciana também pediu para um tio que também está com câncer e está em estado grave. Às vezes eu vejo assim, gente, enquanto o Ronaldo tá falando, eu vejo uma coisa ou outra, mas como vai correndo demais os comentários, a gente acaba perdendo, né? Mas vamos orar. Uma irmã também pediu por alguma pessoa que está com Covid, não gravei o nome, mas Deus sabe, né, gente? Deus sabe, a gente tá aqui junto, e todos nós, né? A nossa oração, ela é eficaz diante de Deus. Seja eu orando ou você orando junto comigo, né? Todos nós vamos orar e vamos apresentar diante do Senhor essas vidas para que Deus possa estender a sua mão de misericórdia, amém? Amém. Então vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã. Obrigado, meu Senhor, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado porque todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração. Que possamos realmente, Pai, sermos discípulos, pescadores de homens, como declara aí a Tua Palavra, como foi ministrada nesta manhã. Que venhamos a não pensar somente em nós mesmos, mas que possamos realmente ter convicção no nosso coração de que temos um chamado de Deus para a nossa vida, e esse chamado se estende, Senhor, além de pastores e mestres e líderes. Todos nós, Pai, fomos chamados para pregarmos a palavra de Deus, aonde quer que nós estejamos, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos ser esse sal da terra, essa luz do mundo, como foi ensinado também no dia de ontem. Pai, estende as suas mãos sobre nós e nos ajude, Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão neste mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos também pelos pedidos de oração. Nós queremos apresentar as pessoas enfermas nesta manhã. Apresentamos aí, Senhor, os parentes dos nossos irmãos que estão aí com problemas, Senhor, de saúde, com câncer, como estado terminal, Senhor, já no hospital ali. Ó Deus, no leito de dor, de enfermidade. Deus, nós oramos para que o Senhor vá de encontro a essas pessoas. Deus, pela Tua misericórdia, é um tempo tão delicado, tão difícil, tanto para a pessoa como para os familiares. Deus, mas estende a sua mão. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus das impossibilidades. Nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é aquele que pode fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e nós oramos para que o Senhor esteja neste momento, Senhor, ó Deus querido, trabalhando, Pai, cuidando, Senhor, ó Deus, esteja ali presente na vida dessas pessoas, neste momento, Senhor, tão delicado de suas vidas, Pai. Mostra, Senhor, ó Deus, que o Senhor está ali naquele lugar, Senhor, através dos médicos, dos enfermeiros, Senhor, que o Senhor estenda sua mão de graça e de misericórdia sobre essas vidas. Nós oramos, Pai, aqui juntamente com os nossos irmãos, clamando por essas vidas nesta manhã, para que o Senhor haja com misericórdia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Oramos também pelas pessoas que ainda estão sendo infectadas por Covid, Senhor. Nós ainda estamos num processo difícil, Pai, com esse vírus. E nós oramos, meu Deus, nesta manhã, para que o Senhor esteja curando, libertando, que o Senhor esteja ali cuidando, Senhor, dessas vidas. No nome de Jesus, restaurando sua saúde, trazendo a recuperação completa para a glória do Teu nome. E oramos para que o Senhor continue guardando as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tua palavra diz, servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água.
água e tirará do vosso meio todas as enfermidades. O Senhor declara a tua palavra, Senhor, que ela seja verdadeira sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor, tira do nosso meio essas enfermidades, Pai, e guarda as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar, Senhor, pela Juliana, ó Deus, pelo seu casamento, pela sua vida sentimental. Amém. Nós não conhecemos esta pessoa, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe das crises, dos desafios e da necessidade desta vida. E nós oramos para que o Senhor sustente, Senhor, esta família, sustente a vida deste casal. Trabalha, Senhor, para que haja, Senhor, sabedoria e compreensão no trato. Senhor, Pai, sabedoria para lidar com todas as questões. Nós oramos por esta vida nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa todos os nossos irmãos em todas as áreas. Nós precisamos da Sua bênção, Senhor, na área sentimental, na área emocional, na área profissional, familiar, Deus, na área financeira. Deus, esteja, Senhor, ó Pai querido, com as Suas mãos, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Sustenta-nos com a Tua mão poderosa. Ó Deus, assim nós oramos e assim nós entregamos este momento de oração diante do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Gente, queridos, olha, preste atenção, a gente já está terminando aqui. Hoje é quinta-feira, né? Então é o dia do culto. Opa, deu um probleminha aqui, acho que já voltamos, né? Bom, então vamos lá. Gente, hoje é o dia do culto da igreja do Tucuruvi, né? Então, por enquanto, a gente está fazendo esse culto daqui da nossa casa, né? A gente está tendo culto presencial no domingo de manhã. No meio da semana a gente ainda não está fazendo culto presencial, tá? Então, para não ter que se deslocar até a igreja, a gente está fazendo culto aqui de casa. A gente não mora perto da igreja, a gente mora um pouquinho longe, né? E até para a gente se resguardar também, né? Nesse momento de isolamento, a gente está fazendo o culto aqui da nossa casa na quinta-feira à noite, tá? Então hoje eu quero convidar vocês, hoje à noite, tá? Às 20 horas, eu e a Simone, com a permissão de Deus, estaremos aqui de novo, tá? Se você aguentar ouvir a gente mais um pouco, entra com a gente hoje às 8 horas da noite, às 20 horas, nós vamos fazer um culto aqui. A Simone vai louvar, nós vamos orar, vamos compartilhar mais uma palavra, tá bom? Então, espero vocês hoje, quinta-feira, às 20 horas, e amanhã, permitindo Deus, amanhã, sexta-feira, último dia de julho, dia 31 de julho, amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui para mais uma parábola de Jesus, ok? Para mais uma ministração aí de mais uma parábola do Senhor Jesus, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira a todos, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, queridos, e até à noite e amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, amém? Que o Senhor possa te abençoar aí nesse dia. Deus abençoe. A paz, tchau, gente.